Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais. Muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, é muito interessante o Evangelho de hoje. Primeiro ponto, nós saudamos a todos que fazem a nossa paróquia, porque hoje nossa paróquia celebra 20 anos de fundação. Muitos de vocês estavam presentes naquele dia, quando Dom Vicente Zico, o Padre Max e tantos outros religiosos estavam celebrando na nossa igreja matriz. Na igreja que não é igual a de hoje, porque certamente tiveram algumas mudanças, a estrutura não estava pronta, algumas modificações, mas, enfim, a essência estava aqui, porque a essência era o povo de Deus, a essência era o sentimento de cada um, a gratidão a Deus para que todos participassem daquele momento histórico. Muitos participaram dessa história. Alguns já estão na eternidade, outros estão entre nós, graças a Deus, para testemunhar. Muitos estão em outras paróquias, infelizmente se mudaram, mas o certo é que esse dia de hoje marca perfeitamente a nossa vida, a nossa história. E o Evangelho de hoje ele é muito oportuno, porque Jesus Cristo nos ensina a oração do Pai Nosso. Mas a introdução desse evangelho segue aquele discurso de coerência que a palavra de Deus tem pedido de nós nesse dia. Ou seja, Jesus Cristo pediu nos últimos dias que nós não fôssemos como os hipócritas. E pedir de nós para amar os nossos inimigos. Então Jesus Cristo pediu de nós uma atitude coerente com a nossa vida de oração. Então hoje, Jesus Cristo começa o Evangelho dizendo: quando orardes, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois deveis rezar assim. E Jesus Cristo nos ensina a oração do Pai Nosso. E se nós pudéssemos, nós passaríamos o dia todo meditando a oração do Pai Nosso, porque nós temos muita riqueza aqui. Nós temos alguns pedidos, nós temos algumas recomendações, mas o certo é que o Pai Nosso é, para cada um de nós, uma oração de coerência. Nós não podemos rezar a oração do Pai Nosso e fazer de conta que a vida continua igual. Porque, por exemplo, nós começamos a dizer: Pai Nosso que estais no céu. Nós ressaltamos que Deus é nosso Pai, e que não é somente o Pai individual de cada um de nós, é o nosso Pai, o Pai de toda uma comunidade, o Pai de toda a humanidade. Nós consideramos que Deus está no céu, ou seja, na eternidade. Santificado seja o teu nome, ou seja, nós reconhecemos a santidade de Deus, que Deus é santo, que santo também é o nome dele. Venha o teu reino. E se venha o teu reino, nos ressalta o quê? Aquela promessa de Jesus Cristo, para nós herdarmos o reino dos céus, se nós vivermos em coerência com essa palavra, em coerência com essa própria fé. Isso não quer dizer que a gente tem que esperar somente pela ressurreição, mas nós podemos ser, já aqui na terra, sinais do reino de Deus, sementes do reino de Deus, como discípulos, apóstolos, seguidores. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus deve se sobrepor à nossa.
Nós devemos ter a humildade de acolher aquilo que Deus quer para cada um de nós, a nossa vocação, porque Deus sabe o que é melhor para a nossa própria vida, aqui na terra e na eternidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mais uma vez, a dimensão coletiva da nossa fé. Nós começamos com o Pai Nosso, nós passamos para o pão nosso, remete para o alimento físico e espiritual. A Eucaristia nos aponta também para as obras de caridade, as obras de solidariedade, as práticas de compaixão, as práticas de misericórdia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão, ele tem uma dimensão tripla. O perdão que eu peço a Deus, que eu recebo de Deus, também deve ser oferecido com gratuidade e com generosidade também para o outro. Nós não devemos procurar a reconciliação de Deus sem procurar também a reconciliação do irmão. Nós vivemos no mundo tomado pelo orgulho. Há pessoas que se permitem se quebrarem, mas não aceitam se dobrarem. Pedir perdão ao outro é ser dobrado pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela hipocrisia. Então é importante muitas vezes que a gente se permita ser dobrado e ser quebrado também. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando nós nos colocamos para seguir Jesus Cristo, nós somos tentados a todo tempo, instante, para desobedecer, para cometer o pecado, para fazer aquilo que é errado, para teimar, para agirmos como pessoas birrentas, né? Tenho certeza que do outro lado tem muito pai e muita mãe que me escuta e sabe que muita criança tem a fase de ser birrento, de ser teimoso. Menino faz isso, é mesmo que dizer, menino faz outra coisa. Infelizmente, tem muito pai e muita mãe que deixa-se dobrado pelo menino, pelas crianças, pelos próprios filhos. Isso torna-se muito perigoso, porque o mundo não gira ao nosso redor. Então a gente deve procurar ensinar para os nossos filhos como o mundo é, para não se iludir, mas para lutar, para que o mundo seja melhor e a gente seja melhor no mundo. Pessoas melhores. Livra-nos do mal. Se nós amássemos mais, rezássemos mais, estivéssemos mais perto de Deus, tenho certeza que nós seríamos mais resguardados, mais protegidos. Mas às vezes a gente brinca com a fé. A gente brinca com a nossa oração. E tudo. A gente brinca também com o pecado. Às vezes a gente torna-se muito negligente, muito autossuficiente. Muita gente tem brincado com essa doença. Então muita gente é autossuficiente. E é isso que tantas vezes o inimigo quer, que a gente ache autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, prepotente, autorreferente e assim por diante. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Ou seja, a oração do Pai Nosso é uma oração que pede de nós sempre uma coerência naquela dimensão coletiva, mas também na dimensão individual. O individual está dentro, está junto do coletivo. Seja o fato de reconhecermos que Deus é nosso Pai, seja o fato também de reconhecermos que existe um outro além de nós. O pão nosso, perdão oferecido ao outro, perdão buscado diante do outro, diante de Deus. Então, essa é a nossa fé, é a grande riqueza. Possamos preparar para a bênção de Deus, esse dia que nós celebramos 20 anos como paróquia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa Padroeira Imaculada Conceição, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.